Caríssimos irmãos e irmãs, hoje continua a história de Tobias, o livro de Tobias, que é belíssimo, muito belo. O pai Tobit, que tem uma justiça, um senso de justiça incrível, um amor a Deus, um temor a Deus impressionante, que fica cego, e Deus intervém na história com a ajuda do anjo Rafael, Deus que cura, Rafael, né? Uma história belíssima, mais uma que mostra nas Sagradas Escrituras a intervenção dos anjos. Com certeza, muitas vezes os anjos intervêm na sua vida. É que nós somos meio tapadinhos, né? Desde quando a gente ficou meio orgulhoso, a gente não vê tantas intervenções. Eu já contei a história daquele menino que não quis receber dinheiro no semáforo, né? Que na primeira vez eu menti que eu não tinha dinheiro. Ele ia lavar o para-brisa. Aí depois ele lavou o para-brisa da frente e de trás. Alguém já viu alguém lavar o para-brisa atrás? Eu nunca vi, nunca mais na história. Ali eu já fiquei, tem algo errado. E depois que ele lavou de trás, eu arrependi e quis dar dinheiro. Ele não quis receber. Pensei, fui embora. Tinha prova no outro dia. Fiquei o tempo inteiro botando na minha cabeça: o que esse menino não recebeu esse dinheiro? Eu estudava um pouquinho, falava, não, mas ele negar assim, lavar sem eu querer, tudo bem, mas não pegar o dinheiro, lavar o para-brisa atrás. E aí você vai meditando, o negócio vai ruminando. Quem disse que eu consegui estudar, né? Aí eu fui lá, peguei o carro de novo, fui lá no semáforo. Falei pro menino, pelo amor de Deus, meu filho, pega esse dinheiro. Né? Então existem intervenções angélicas que nós às vezes não temos nem noção. Por quê? Como eu disse, se não existisse a intervenção satânica e angélica, nós não saberíamos do tamanho, da grandiosidade do projeto que Deus tem para nós. É através da intervenção dos anjos que nós sabemos o quão grande Deus aguarda, quão grande é o projeto que Deus prepara para nós. Por exemplo, uma pessoa má com os demônios, os demônios potencializam muita maldade. Quanta coisa grandíssima, grandiosíssima de maldade. E um santo, os anjos potencializam muito a santidade. Então a parte, igual Santa Teresa de Calcutá, a baixinha que sai da escola, sem nenhum real no bolso, e vai morar numa favela em Calcutá, no meio do povo, sem nada, sem ninguém, e morre com casa em mais de 27 países. Isso é normal? Isso não é normal, né? Claro que houve intervenção dos anjos, além do Espírito Santo, mas uma intervenção angélica, que o seu bem pequeno se transformasse na grandiosidade. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? O discurso foi rezar o Pai Nosso no Prêmio Nobel. O que mais? Era amiga da princesa Diana. Andava de mãozinhas dadas com a princesa Diana. E assim por diante. Então uma mulher que vai morar na favela com os outros, dormindo lá, comendo o que eles têm e ensinando, sem nenhum real no bolso, ou sem nenhum dinheiro deles lá, as rúpias, né? E de repente morre desse jeito, com tamanha grandiosidade. Por outro lado, Stalin, Hitler, quantos milhões de pessoas não mataram, né? Então sempre Deus permitiu a intervenção angélica por isso.
para que nós também tivéssemos consciência de que o projeto dele para nós é grande e também, claro, sabendo que se ele permite que os demônios ajam, ele vai tirar um bem maior disso, que são as conversões, a consciência de que Deus nos ama. Bem, e aqui a gente vê que o Tobit continua sempre um doce. É impressionante esse cara, viu? Depois ele vai lá, abençoa a nora, feliz, grato. Uma das doenças nossas é a ingratidão, né? Somos ingratos com Deus. Nós deveríamos acordar e agradecer a tudo que nós temos, até pelo fato de acordar bem, mas sempre às vezes murmuramos, somos muito ingratos. Tobit sempre foi grato, né? Desde antes, ficou cego também, não ficou murmurando, e agora que ele se curou, ficou muito feliz, abençoou a todos. A gratidão é algo que agrada muito a Deus. O evangelho curtinho de hoje é só para mostrar um pouco da intervenção de Cristo, para mostrar que Ele é Deus, né? Em grande parte das Escrituras diz que, principalmente Mateus, que Ele é filho de Davi, porque a profecia dizia que o Messias seria descendente de Davi. Mas ninguém imaginava que o Messias fosse um Deus, próprio Deus. Imaginavam que o Messias seria ungido por Deus, né? Assim como todos os profetas. Então, com uma unção especial, e é claro que esse Messias seria um guerreiro que fosse combater todos os estrangeiros, todos os que são pagãos ali, que invadiram a terra de Israel, devolver a soberania a Israel, e depois eles viveriam ali na terra prometida para sempre, onde corre leite e mel. Eles não tinham noção ainda de que a nova terra prometida seria o céu. Então, em grande parte da Bíblia, a Sagrada Escritura confirma que Jesus é descendente de Davi, pela linha de São José. Mas aqui são aqueles flashes que Jesus dá, e sem isso nós não saberíamos, né? Que Deus são 3 pessoas, só com a revelação, dizia São Tomás de Aquino, nossa mente só pode ir até a necessidade de um Deus, que existe Deus. Quem usa bem a razão tem que chegar à necessidade de existência de Deus. Hoje, com a tecnologia que nós temos, os estudos dos astros e tanto mais, astronomia e tudo mais, não dá mais para ser ateu, usando a razão. O ateu hoje é quem não quer usar a razão, né? Para não falar palavras mais depreciativas, né? É o que não quer usar a razão. Aí depois você vai no Google e vê lá quais são os sinônimos de quem não usa a razão, né? Porque hoje, usando 2 neurônios e um mata-burro no meio, você sabe que Deus existe. A começar que nós não controlamos nem nosso próprio corpo, a própria medicina, a complexidade do corpo. Nunca vimos nem nosso fígado. Quem viu seu fígado aí? Levanta a mão. Quem viu seu coração? Levanta a mão. Cambada de criatura. Ninguém é Deus. Ou não? E acha que é Deus, né? Claro que Deus tem que existir. Não existe ordem sem um ser inteligente por trás. Se a ordem do nosso corpo é mais complexa do que a do seu quarto, que quando você sai e volta, está arrumado, você pergunta quem arrumou, né? Ou pergunta se a força da gravidade guardou a toalha molhada do chão, em cima, a roupa suja no cesto e a roupa limpa dentro do guarda-roupa. Vocês perguntam se foi a gravidade? Não. Toda ordem exige um ser inteligente. Ora, a ordem complexa do nosso corpo
exige muito mais que exista um Deus por trás. Francis Collins, que é o pai do projeto Genoma, era ateu. Fez um estudo sobre os genes. Quando ele descobriu o quão complexos são os DNA, RNA, produção de proteína, ele caiu de joelhos diante do Criador e disse: Deus existe. E depois ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, com a fita de DNA, assim, A Linguagem de Deus, né? Então hoje, meu filho, o simples fato da existência do mundo, quem pensou o capim para a vaca, quem pensou a água para a vaca, para nós, a água, e assim por diante, o ar, a distância do sol. Não. Falar que é ateu hoje é quem não usa nada da razão. Então Jesus tinha esses flashes. Como é que chamam a mim filho de Davi, se ele mesmo disse: o Senhor disse ao Senhor, senta-te ao meu lado, à minha direita. Então aqui, tem que ficar atento. A Bíblia, ela tem frases de Jesus como Deus, frases de Jesus como humano, na kenosis. Por isso que confundia. Quando Jesus falava, o Pai é maior que eu, só o Pai sabe, ele dizia como natureza humana, a kenosis. E quando ele dizia isso aqui, ou para Filipe, como assim quer ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Aí ele fala como pessoa divina. Eu não disse que ele fala como pessoa da natureza humana, porque a pessoa da natureza humana é a mesma pessoa divina, ok? Então que Jesus nos ensine cada vez mais a sermos humildes, reconhecer que somos criaturas, que dependemos dele, da Eucaristia, como foi ontem o dia dele, com humildade, sabendo que a gente é criaturinha, né? Bem criaturinha, que não está com nada, que depende tudo de Deus para ser feliz, para viver, para ser salvo. Não tem erro. Mais cedo ou mais tarde nós chegamos lá. Que Jesus nos ajude pela intercessão de São José de Anchieta.